A genética e a endocrinologia são duas áreas da medicina que estão intimamente relacionadas. A genética estuda a hereditariedade e as características genéticas dos organismos, enquanto a endocrinologia é a especialidade médica que estuda as glândulas endócrinas, os hormônios que elas produzem e os efeitos desses hormônios no corpo. Por serem relacionadas, muitas doenças endócrinas têm uma base genética subjacente, o que significa que são causadas por mutações em genes específicos. Pode parecer confuso, mas não se preocupe. Fique ligado no Bendita Hora de hoje e descubra mais sobre o assunto. Pode parecer confuso, mas o doutor Daniel vai desconfundir tudo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, padre. Eu gosto do doutor porque ele faz uma medicina sem complicação, dá pra gente entender, dá pra gente realmente tomar gosto, né, por aquilo. Doutor, quando fala de genética, a gente tá falando de coisa que é hereditária, coisa que a gente nasce, é isso que é genética? A genética, a gente tem tanto coisas hereditárias, né, que a gente herdou do material genético que vem do pai e da mãe, né, quanto a gente tem os erros inatos da própria célula. A célula, ela desenvolve erros. É muito engraçado quando a gente fala, né, que uma célula, ela vai se replicar. Toda vez que uma célula vai replicar, porque todos os dias a gente tem células morrendo. Se imaginar a nossa pele, a gente passa a mão, as células morrem, células do cabelo e no intestino. E vai multiplicando. E essas células têm que ser recompostas pelo corpo. Então imagina o seu trato intestinal funcionando, né? Tem células ali que vão morrendo e as células precisam ser repostas. Quando o corpo, o cérebro aciona o mecanismo para essa célula reproduzir, é igual se fosse uma linha de montagem na fábrica. Sei. Precisa fazer as etapas de reprodução dessa célula. O que pode acontecer? Muitas vezes, durante essa etapa de reprodução, é passada uma informação errada e essa célula passa a ser mutada de forma errada. Aí ela passa a ser uma célula com mutação. E ela vai replicar essa mutação para outras também. Ela vai replicar essa informação errada. Para outras. Para outras células. Então, toda vez que ela for adiante, ela vai passar esse erro adiante. Entendeu? Então, hoje, quando a gente fala de genética, existem os erros que a gente traz de uma carga hereditária, mas tem aqueles erros que são formados até por fatores extrínsecos, né? Uma má alimentação pode formar... Também pode interferir, né? A gente vê, por exemplo, hoje os maus hábitos, o sedentarismo, o tabagismo, a ingesta de álcool, tudo isso vai fazer com Doutor, muita coisa de câncer vem daí, justamente, dessas... A base do câncer é uma mutação, uma mutação genética e uma proliferação errada de uma célula. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? O paciente que bebe em altas quantidades, o paciente alcoólatra. O álcool, ele é um agente totalmente tóxico para o nosso corpo. É tóxico? É tóxico. Então, quando o álcool passa, né, pela faringe, passa pela garganta, desce pelo esôfago, ele desce machucando as células. Quando ele machuca, ele mata essas células. Obviamente, essas células precisam reproduzir. Essas células, na hora que elas precisam reproduzir, pode acontecer de ter um erro. Então, você imagina alguém que bebe todos os dias... O corpo está todos os dias tendo que fazer uma replicação celular. Sofrendo assim uma agressão todos os dias, né? Todo dia tendo que replicar. Se todo dia você tem que replicar uma célula, a chance de você causar um erro é muito maior do que aquele paciente que não bebe, que a replicação dele é menor. Então, quanto mais você precisa replicar uma célula, maior a chance de dar errado. Doutor, a gente está falando de genético, vem de gene, de começo, de origem ali. Depois eu até vou explicar a palavra gênesis, que vem de joelho, mas depois eu explico por quê. Mas, a questão dos genes relacionados a diabetes tipo 2, qual que são essas? Tem algumas pessoas que têm alguma predisposição genética. A diabetes tipo 2 é aquela diabetes que a pessoa... Adquirida. Adquirida Por maus hábitos. A diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa nasceu... Que ela nasceu com alguma deficiência. Então, esse paciente diabético tipo 1, ele traz na carga genética dele algumas alterações que fazem com que o pâncreas dele não produza insulina na quantidade adequada. E ele é diabético por causa disso. Por que isso aconteceu? Porque o material genético que ele tem fez com que o pâncreas dele não trabalhasse de uma maneira adequada. Porque quando a gente nasce, né, a gente vem com uma programação celular. Já uma programação. Interessante isso. Já está tudo programado já. Tudo programado. E o engraçado é que se a gente pegar uma célula do nosso corpo de qualquer lugar, ela tem a informação de todas as células que tem no nosso corpo. Que interessante, olha que interessante. Tudo ali, tá tudo ali. Tudo, em qualquer célula. É o que eu falo assim, que é o mais maravilhoso quando a gente vai entender o funcionamento de uma célula. Se a gente pegar uma célula da pele,
e a gente abrir o DNA dessa célula... Ali tem todas as informações. Ela não tem só a informação de como fazer célula da pele, ela tem informação de como fazer células do corpo inteiro, de qualquer parte do corpo. Mas por que essa célula entende que ela tem que ser pele ali? Porque de todo o material genético que ela tem, só está ativado aquele trecho que faz ela entender que é para ser pele. Ela tem potencialidade para ser qualquer célula. Mas para ela se entende que ela é só aquela... Exatamente. Eu brinco que é um livro de receitas. Todas as células do seu corpo, ela tem um livro de receitas para fazer células do corpo inteiro. Né? Então, por exemplo, a célula da sua pele, a célula está aberta na página que faz célula de pele. Pronto, ele só vai saber fazer ela só vai fazer aquela pele. Mas se a gente olhar todo o material genético dessa célula, ela tem resposta para criar todas as outras do seu corpo. Por isso que é o mais legal da terapia genética. Você pode pegar uma célula de um paciente de qualquer região e você pode abrir e entender todo o material genético desse paciente. Ou quando a gente faz aqueles exames que aí a sua irmã faz, marcador tumoral. Marcadores tumorais. Isso aí é mais ou menos... Mais ou menos isso. Os marcadores tumorais, eles vão identificar no sangue a expressão de algumas proteínas que mostram se o paciente tem uma predisposição ou não de formar algum tipo de tumor. Então, se tiver uma expressão aumentada de determinados tipos de proteína, esse paciente tem uma predisposição maior. Esse paciente tem que ter um nível de atenção maior com a saúde. Ô, doutor, e a diabetes tipo 2, então, é a diabetes adquirida? Adquirida. E tem relação essa coisa com a genética? Tem alguns estudos que já estão mostrando que, dependendo da genética do paciente, apesar dele ter bons hábitos, ele pode adquirir. Pode adquirir. Então, existe um tipo de diabetes 2 que é assim, o paciente nasce. Eu tenho um paciente no consultório que tem, ele nasce totalmente normal e depois de um determinado trecho da vida dele, mesmo com bons hábitos, com boa alimentação, ele desenvolve o diabetes. Né? Ele começa a ter uma glicemia elevada, hemoglobina glicada alta, resistência insulínica. Mesmo fazendo exercício, fazendo todo um estilo. Por causa, isso é uma questão genética. Uma questão genética. E aí, esse tipo de paciente, por mais que ele mantenha, né, um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, ele tem uma programação para a célula dele ser daquele jeito. Como do colesterol também tem isso, não tem? Do colesterol também tem um perfil genético. Então, tem pacientes que, as crianças, você vê crianças de 7, 8 anos, que ou seja, não tem tempo de vida para ter maus hábitos. É verdade. Estão desenvolvendo o perfil do colesterol. E aí, quando você vai investigar como que é o pai, como que é a mãe, você vai achar que alguém tem. Então, vamos ver uma... Eu fico tão empolgado aqui de conversar aqui. A genética é linda. É interessante. É linda demais. Você já ouviu falar em terapia gênica? Já acompanho agora esse VT. A terapia gênica é uma técnica promissora de tratamento que tem ganhado cada vez mais destaque na área da saúde. Ela consiste em modificar o DNA de uma pessoa para corrigir ou prevenir doenças genéticas. A técnica é uma opção para pacientes que possuem doenças raras e sem cura, onde a terapia convencional não oferece bons resultados. A terapia gênica funciona inserindo material genético saudável em células que possuem genes defeituosos. Para isso, são utilizados vetores, como vírus modificados, para transportar o material genético até as células-alvo. Atualmente, a terapia gênica tem sido utilizada em tratamentos de doenças raras, como a síndrome de Hunter, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne e alguns tipos de câncer. Os resultados têm sido promissores, mas a técnica ainda está em desenvolvimento. Até o momento, os estudos mostram que tem potencial de curar ou prevenir doenças genéticas, possibilitando uma vida mais saudável e longa para muitas pessoas. Vai chegar um ponto que o paciente vai nascer. Acho que o doutor está falando, você está falando para a gente como que é? Vai chegar um ponto na medicina que o cidadão vai nascer e a gente já vai entender quais doenças ele vai desenvolver ao longo da vida dele e já vai poder começar um trabalho de prevenção. Isso já. A terapia gênica a terapia gênica já está fazendo o tratamento, né? Já está fazendo o tratamento. Engraçado que é sem medicamento. Sem medicamentos, só com a terapia gênica. Então, por exemplo, hoje a gente tem o CAR-T cells que eu estava comentando com o senhor. CAR-T cells é interessante. CAR-T, né? T cells. Que eles fazem hoje? Eles pegam pacientes que têm câncer, né? Alguns tipos de câncer de medula, como linfomas e leucemias. Eles pegam o linfócito T, que é uma célula de defesa. Isso. Tiram essa célula do paciente. No laboratório é feita uma modificação genética nele e ele é reinserido
de novo no paciente. E ele vira um soldado teleguiado, onde ele vai atacar diretamente a lesão tumoral. Interessante que ele é uma célula que foi consertada, então, né? Ele consertou aquela célula. O linfócito T sozinho, né? O linfócito que a gente tem no nosso corpo, ele não tem essa capacidade. Sei. Ele não consegue identificar o tumor e agredir o tumor. Mas você coloca... Mas na hora que você modifica ele no laboratório, você cria essa capacidade para ele. E aí ele vira um soldado teleguiado, ele vai em cima do tumor e combate, sem nenhum tipo de quimioterapia associada. Olha que coisa Então, é interessante. mais uma terapia para alguns casos mais graves de linfomas, de leucemias linfoblásticas, que dá para usar esse tipo de tratamento, que já foi autorizado pela Anvisa. Já foi autorizado Desde pela 20 de Anvisa. fevereiro de 2020, já foi autorizado esse tipo de terapia no Brasil. Essa terapia. Essa terapia Olha que interessante, olha que já está interessante. em uso no Brasil. Interessante. Agora, é interessante que a gente, às vezes, você usa um vírus para levar a célula na... Exatamente. E por que o vírus? Porque o vírus, eu falo assim, ele é uma célula que ele depende de outras para ser replicado. Para ser replicado, Então o que acontece? Você pega um vírus, você tira o material genético dele e coloca essa modificação genética dentro. Então, ou seja, ele vira um motoboy. Dentro da mochilinha dele você colocou lá todo o material. Precisava. E aí você coloca ele no seu corpo. Como ele é um vírus inativo, ele não causa nenhum tipo de Mas reação ele quer inflamatória. espalhar pro corpo Mas ele todo. quer levar a para função todo dele lugar. é levar. É encaixar esse material genético dentro de alguma célula. Então ele entra nas suas células e começa a fazer a replicação dele. É óbvio que num primeiro momento ele vai pegar as primeiras células que ele encontrar. Só que quando ele começar a replicar em grandes quantidades, ele vai atingir quase que todas as suas células, até achar a célula doente, onde ele vai começar a inserir o material genético modificado. As pessoas vão para que existe vírus? Pronto, tá aí. Porque... Tudo é muito bem feito, né, padre? Deus sabe muito bem o que faz. Exatamente. Você vai tomar café? Vou tomar, sem açúcar. Sem açúcar, porque o doutor não toma açúcar, e o açúcar inflama. E eu não estou evoluído a esse ponto de chegar... Olha aqui, a gente está conversando com o doutor Daniel Bratan sobre a questão de genética, endocrinologia, terapia, é muito interessante. Agora, a gente está falando mais da questão da as implicações genéticas aí no chamado hipogonadismo congênito. O que é? Primeiro, o que é? Explicar para a pessoa. Hipogonadismo é quando o paciente ele tem deficiência de produção de determinados hormônios. Determinados hormônios, geralmente os hormônios androgênicos, né? Então ele vai ter deficiência de produção de testosterona, deficiência de produção de estrogênio. E isso implica, né, Eu vou tomar café. em crescimento, isso implica em desempenho de massa muscular, em aumento Tudo de isso. gordura Mas visceral. isso pode ser ele pode já vir geneticamente comprometido. Exatamente, ele veio com esse material genético já comprometido dos pais. Né? Todo o nosso material genético, 50% vem do nosso pai, 50% da nossa mãe. Sei. Então, o óvulo da mulher, ele tem lá todas as características para formar um ser humano. Só que ali só conseguiria formar 50% de um ser humano. A outra metade vai encontrar no espermatozoide, que tem todas as informações para compor esses outros 50%. Aí forma o ser humano. Forma um ser humano que vai ter toda a carga genética. Quando a pessoa vem com esse hipogonadismo congênito, ou seja, ela já tem algo genético, as células dela não sabem fazer a receita, não tem a receita de como produzir determinados hormônios. E como tratar isso? Aí a terapia genética entra nisso, padre. Por quê? Porque em laboratório, eles pegam o material genético modificado, com a receita correta para poder voltar a fazer a produção de determinados hormônios, colocam dentro de um vírus e inoculam no paciente. E aí esse vírus vai penetrar as células do paciente e vai levar a receita correta de como ele voltar a produzir os hormônios. E o mais belo disso é que o paciente volta a produzir. Volta a produzir. Volta a produzir, ele começa a ser tratado quase pela como uma terapia. reprogramação. Uma reprogramação, você está reprogramando o computador. Ô, doutor, agora a questão de teste genético, como que os testes genéticos eles ajudam? É normal pedir teste genético? Porque não se pede. Quem que vai pedir? Não se pede. Hoje em dia não é usual ainda, né? Mesmo porque os laboratórios que fazem os testes genéticos, a grande parte deles que trabalham de uma maneira séria não estão no Brasil. Né? Então, geralmente é colhido esse material e é levado para fora. Né? Entendi. E aí esse material é analisado. E aí quando você faz a gente fala um screening genético, o paciente recebe, né, todo um catálogo informando para ele quais os genes que ele tem que estão alterados ou não e quais doenças que ele pode desenvolver ao longo da vida dele, para que ele já possa, de uma maneira preventiva, começar a trabalhar em cima disso. Interessante, gente. Mas é uma coisa que está começando. Uma coisa que está começando e a gente não vê isso inserido ainda dentro da prática médica. Isso ainda está engatinhando dentro do nosso Brasil. Nossa. A gente queria agora esclarecer um assunto com o doutor
né? O doutor sempre é uma referência. O doutor, ele está sempre com a gente aqui, isso pra gente deixa o programa Bendita Hora com uma qualidade muito grande. O doutor sempre vem com uma propriedade enorme falar sobre a questão de reposição hormonal, a gente sempre tem falado, e é muito interessante. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica para anabolizantes e para fins estéticos, né? Massa muscular, aquela coisa da academia, mas aquela coisa visando aquele comércio, nem chega, não pode falar comércio, mas quase que um mercado aí ilícito na academia, né? Acompanha esse VT e depois eu vou perguntar para o doutor Daniel Bratan aqui tudo direitinho para ele nos explicar. Segundo informações do jornal O Globo, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular e ou melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais, por não apresentar comprovação científica suficiente que sustente seu benefício e a segurança do paciente. A norma, que entrou em vigor ontem, dia 11 de abril de 2023, destaca que não há comprovação científica da condição clínico-patológica na mulher decorrente de baixos níveis de testosterona ou androgênios e que não existe também estudos clínicos randomizados demonstrando os riscos associados à terapia hormonal, tanto para homens quanto para mulheres. José Hirangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina, diz que há no Brasil um aumento exponencial da prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, de ganho de massa muscular e de melhoria de desempenho esportivo, inclusive entre mulheres, e que não existe dose mínima segura, como alguns usuários alegam. A decisão do CFM ocorre dias depois de 8 sociedades médicas e federações brasileiras divulgarem uma carta conjunta pedindo ao Conselho a votação de uma regulamentação sobre o uso de esteroides anabolizantes e similares para fins estéticos e de performance. Segundo o grupo, médicos e especialistas estão vivenciando um número crescente de complicações advindas do uso indevido de hormônios. Paralelamente, é crescente e preocupante a disseminação de postagens em redes sociais fazendo apologia ao seu uso, transmitindo uma falsa expertise e segurança na sua prescrição, colocando em risco a saúde da população. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Sempre falo que o doutor Daniel Bratan, e falo com propriedade, o doutor Daniel Bratan é uma referência no Brasil da questão da reposição hormonal. E eu tenho muita confiança na palavra dele e ele é uma das palavras mais abalizadas. Doutor, nunca foi permitido, né? Na verdade, a gente fala que é mais do mesmo, né? Essa decisão, na verdade, nunca foi permitido o uso de anabolizantes, esteroides, para fins estéticos, para fins de performance esportiva. Isso nunca foi autorizado. Isso tanto é que sempre foi um mercado paralelo, né? Um mercado, a gente brinca, né? Um mercado negro sempre, né? Mas desde que o mundo é mundo, as pessoas usam, né, o esteroide anabolizante para fins estéticos. O que o CFM votou agora e colocou em prática é que isso é terminantemente proibido de acordo com um médico está te receitando e que está te orientando o uso dessa prática. Então, assim, para fins estéticos, para fins de performance esportiva, nunca foi permitido e agora, mais do que nunca, está sendo divulgado e noticiado essa notícia. O que hoje a gente defende é que o paciente que apresenta um déficit hormonal, que tem uma clínica compatível com esse déficit, esse paciente se beneficia. Esse paciente ele vai continuar fazendo o tratamento dele e vai continuar se beneficiando. Então, isso não vai parar, isso vai continuar como sempre foi. Agora, o fim estético, performance, isso nunca foi permitido. Tanto é que o doping... O doping existe. A pessoa que usa qualquer droga para desempenho esportivo é proibido. Ele é até desligado retirado do esporte. Né? Então, assim, hoje, o que a gente está observando?
O CFM está só, na verdade, ele está normatizando e trazendo às claras, olha, realmente isso não é permitido, né? Porque o que a gente observa de um tempo para cá? Uma crescente muito grande, uma área que vem crescendo muito é a área de terapia de reposição hormonal. Sim. Porque os estudos vêm mostrando que o Sim. paciente que tem déficit e ele adequa os níveis hormonais dele, ele volta a ter vida, volta a ter saúde, volta a ter vida, saúde, tudo. né? Já tem estudos mostrando que os homens que mantêm os níveis hormonais adequados, como níveis de testosterona, diminui a incidência, tem os níveis, diminui a incidência do diabetes 2, tem um controle glicêmico mais adequado. Câncer, então o próprio câncer, né? Previne alguns tipos de câncer, dentre eles a prevenção do câncer de próstata. Já também. tem uma associação de que o nível ideal fisiológico de testosterona pode diminuir a incidência do câncer de próstata. Mas é o que é fisiológico, né? É totalmente contrário do que a gente vê que o pessoal faz nessa terapia paralela aí. O anabolizante seria uma pessoa, o senhor me corrija se está errado, para o fim de anabolizante, é a pessoa que tem um nível normal de testosterona, de todos os hormônios, e ele normal para a sua idade, e ele aumenta isso, né? Exatamente. Ele aumenta isso, né? Eu falo que assim, a terapia de anabolização é uma coisa, a terapia de reposição hormonal é outra coisa. A anabolização é um paciente que é normal, não tem clínica nenhuma, não tem nenhum sintoma, tem o eixo hormonal, tem os níveis hormonais dele totalmente normais e fisiológicos, e ele quer fazer algo que é suprafisiológico. Ele vai para níveis muito maiores do que o corpo dele é capaz de produzir. Isso é anabolização. Esse tipo de tratamento pode trazer riscos para a saúde do paciente. Sim, porque você está colocando um excesso naquilo que você já tem. Exatamente. Isso pode trazer uma inibição do eixo hormonal, isso pode trazer atrofia de algumas glândulas no seu corpo. Então, isso apresenta um risco muito grande. E até mesmo o tipo de hormônio que é usado, né? Então, isso, e também tem isso também, né? Até os tipos de hormônio. Hoje a gente vê hormônios que não são ideais para serem usados em humanos. Tem gente que usa coisa de cavalo, né? O pessoal, tem muita gente que usa anabolizantes, esteroides, que são usados em animais, usados em pessoas. Isso a gente viu muito nos anos 60, nos anos 70, dentro do fisiculturismo. E hoje o próprio esporte, o fisiculturismo, ele depende da terapia de anabolização. Você não consegue um atleta atingir aqueles níveis de performance sem a terapia de anabolização. Só naturalmente, só fazendo exercício. Naturalmente. Então, assim, o que hoje está se discutindo muito é que tem que tomar um cuidado muito grande, porque de não virar algo, de levar uma desinformação para a população. Isso é porque importante. O paciente que tem déficit e ele tem sintomas, ele precisa. Esse paciente, ele tem que entender que para ele é seguro e para ele tem benefício. Por exemplo, uma mulher na menopausa, ela precisa da terapia de reposição hormonal. Ela precisa fazer o tratamento. O homem também que desce o nível de testosterona, ele precisa. O homem na andropausa, ele precisa disso. Ele vai voltar a ter qualidade de vida, ele vai voltar a ter uma performance de saúde muito melhor. Então, esse tipo de paciente, ele pode e deve continuar fazendo o seu tratamento com toda a segurança. Reposição é uma coisa e a anabolização é outra completamente diferente. A gente vai para o intervalo. Deixa eu falar uma coisa. A gente estava falando de genética, queria só contar. Eu gosto muito de palavra, de etimologia da palavra. E a palavra genética vem da Bíblia. Gênesis, que significa origem, mas não é por causa do livro do Gênesis. E a palavra genético, vem de joelho. Em latim, joelho significa gênua, né? Genuflexora, né? Genuflexora. E é porque na Bíblia, todas as vezes que alguém era assumido como filho, e Abraão faz isso com seus filhos, né? Jacó faz isso, né? Na cultura semítica, quando um filho nascia, era trazido para o pai. O pai, para aceitar que era filho dele, dizer, é meu filho, é da minha origem, ele precisava pegar o menino ou a menina e colocar no joelho. Quando ele punha no joelho, ele dizia, é realmente da minha origem, é sangue do meu sangue e tal. Então a palavra joelho passou a significar genética, que genética deu toda a origem. A origem, interessante.